Graças a Deus. Ok, pessoal. Olá, pessoal que está aqui. Olá, pessoal que está aqui hoje. Boa noite, pessoal que veio assistir a live do Avanço. Muito obrigada pela presença. E agora nós vamos apresentar o casal 20, Elaine e Miguelzinho. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sou madrinha de casamento desses dois. Esses dois são meus afilhados. Se bem que eu orientei a iniciação científica do Miguelzinho também por algum tempo, e a Elaine entrou na nossa vida no meio, não foi? Gente, com vocês, Elaine e Miguelzinho. Por favor, se apresentem, fala a formação de vocês e podem começar. Muito obrigada. Boa noite. Quero agradecer primeiramente a oportunidade do Avanço, da gente estar aqui nesse momento, junto para poder falar de algo que possa contribuir para as pessoas. Eu sou o Miguel, eu sou professor de física por formação, sou filho da dona Nazaré de São Pedro Inácio, sou um mineiro que hoje é formado tanto em física, tenho também um mestrado, um doutorado, né? Como a Sônia mesma falou, a doutora Sônia falou. Eu tive a oportunidade de estudar com ela lá no ITA, na época que ela trabalhava lá no AMR, na divisão de materiais, onde ela me orientou em iniciação científica, me proporcionou oportunidades. Hoje eu sou mestre, sou doutor, e terminei recentemente o pós-doutorado em engenharia espacial, no INPE. Então, a minha formação de mestrado, doutorado, pós-doutorado nessa área. Também, hoje, atuo como professor de física, professor de química também, na área, e atuo bastante na área de reforço escolar, junto com a Elaine, que vai se apresentar agora. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Agradeço a Sônia, agradeço ao Avanço Brasil Negro de ter nos feito esse convite. Meu nome é Elaine, eu de formação sou secretária executiva, pós-graduada em gestão empresarial, e tenho formação em coach também e educação sistêmica. Estamos aqui para bater esse papo e falar um pouquinho sobre a nossa experiência na área da educação, na área de reforço escolar. Bom, legal. E o que a gente pode estar contribuindo com vocês nesse momento que nós estamos? Na área de reforço escolar, a gente gostaria primeiro de falar com vocês um pouquinho da nossa vivência, da nossa experiência pessoal em torno do reforço escolar. Bom, eu, Miguel, na minha formação, eu tenho um histórico de reforço escolar, mas que veio da minha origem, da minha família. Por exemplo, o meu pai, ele tem a quarta série do primário. Foi o que ele pôde estudar. Mas ele teve essa quarta série com auxílio de algumas pessoas da época dele, ele morava na roça, que colaboravam com o ensino, trocavam informações, que se dispunham a ajudar a passar informações e conhecimento. Então, meu pai hoje, com 83 anos, ele é uma pessoa que ele consegue fazer rapidamente as operações de matemática, consegue se comunicar bem, conseguiu exercer sua profissão e hoje se encontra aposentado. E por que eu estou falando dele? Porque a história do reforço escolar, ela começou, pelo menos para mim, muito antes até do meu nascimento. E graças a essas contribuições de um estudo à parte, né, que ele teve, ele pôde me proporcionar uma vida digna através do trabalho dele. E o reforço escolar, na minha vivência, no meu crescimento, ele entrou da seguinte maneira. Ainda quando criança, eu no começo do meu estudo, eu apresentei algumas dificuldades, essas dificuldades oriundas de fatos como, por exemplo, perda precoce da minha mãe. Então, isso daí me desencadeou algumas dificuldades nas quais eu tive que recorrer a algumas ajudas. E essas ajudas, hoje eu entendo, naquela época não se tratava da palavra reforço escolar. E hoje eu entendo que essas ajudas, sim, eram um reforço escolar, porque algumas pessoas se dispuseram a me ajudar, né, fora do horário, alguns professores, algumas professoras me ajudavam. E no decorrer da minha vida, quando eu me tornei adolescente
eu passei a ter um gosto muito maior pelo estudo, em função de coisas que eu fui aprendendo com o auxílio das pessoas também. Eu tive muita ajuda na minha trajetória. Então, eu tenho que reconhecer todas essas pessoas. E hoje, né, o fato de eu estar já trabalhando como professor, isso me remete a estar aqui falando também que quando as oportunidades que eu tive, elas vieram de uma formação base, né? Eu tive que ter uma base sólida, que mesmo assim, essa base sendo proporcionada com auxílio de alguns reforços, reforço escolar, por exemplo, extras, pedido de ajuda para um colega que sabia mais, uma pessoa, um vizinho, enfim. Essa minha formação, ela hoje, ela me dá a condição de ver que, assim, o reforço escolar na nossa atualidade, ele é muito poderosa para auxiliar muitos jovens que podem até ter condições de estar estudando ou não numa boa instituição, mas que pode, por algum motivo ou outro, precisar de algum tipo de reforço. Então, eu sou fruto do reforço escolar, sou fruto desse tipo de ajuda, tanto na minha pessoa quanto também na minha origem, através do meu pai, que recebeu esse tipo de ajuda. Eu também passei por essa experiência, né? Hoje tenho muita alegria de poder testemunhar isso. Na minha infância, eu sempre precisei fazer, até a quarta série, eu precisei passar pelo reforço escolar. Então, eu sempre vivi esse período do segundo ao quarto ano, passando por reforço, né? E eu sempre percebia essa ação, essa preocupação da minha mãe, né? Sempre tive muito apoio dos meus pais no estudo, e a minha mãe, efetivamente, a pessoa que sempre estava ali mais atenta, né? Preocupada se eu estava conseguindo aprender, a me desenvolver na escola, se eu tinha alguma dificuldade, e ela nunca deixava as minhas dificuldades avançar, piorar. Então, na medida em que minha mãe percebia que eu apresentava alguma dificuldade, rapidamente ela agia, procurando, né, uma pessoa, às vezes uma professora particular, às vezes ajuda mesmo para aquele que tinha um pouco mais de conhecimento e pudesse estar me ajudando. Na verdade, ela sempre tentava, isso é uma das coisas que eu admiro bastante na minha mãe, porque quando ela percebia, ela sempre tentava, sentava comigo, tentava me ensinar de acordo com o conhecimento que ela tem, porque também ela não tinha muito estudo, ela conseguia estudar só até a quarta série, então, dentro do conhecimento que ela tinha, ela me apoiava. E aí, quando ela via que fugia já das condições dela de me ajudar, então aí ela recorria, né, a uma ajuda, a um apoio, a um reforço escolar. Tive professoras de escola mesmo que me ajudaram muito no processo de reforço. Então, hoje, quando eu vejo um jovem, uma criança precisando de reforço escolar, eu sei exatamente o que essa criança precisa, né? O que sente essa criança por ter vivido essa experiência também. Sempre tive também o apoio do meu pai, né? Meu pai, por vezes, por questões de trabalho, ele não conseguia ficar muito tempo com a gente, sentado, estudando, mas sempre que a minha mãe apresentava, ele apoiava e seguia junto. Então, a minha história de reforço escolar foi a vivência mesmo, né, de ter apresentado algumas dificuldades para conseguir me desenvolver nos estudos. Sônia? Sônia? Então, vamos continuar, né? Vamos falar um pouquinho agora, né, do reforço escolar. O que seria, né? E por que a gente está escolhendo esse tema para poder falar aqui junto com o pessoal do Avanço? Bom, primeiramente, o reforço escolar, ele é uma categoria de estudo que tende a auxiliar o estudante que
precisa reforçar o seu estudo não necessariamente por ter dificuldade. Não é apenas para o estudante que tem dificuldade, mas aquele que, por algum motivo, ele precisa acrescentar algo mais no seu estudo e a família tem uma perspectiva para ele. Muitas vezes as pessoas pensam que o reforço escolar é só para quando a pessoa está com dificuldade. Não, tal pessoa tem dificuldade, então vamos colocá-lo no reforço escolar. Não. O reforço escolar, ele é uma categoria de estudo que ele tende a auxiliar o estudante e a família no decorrer de uma série de anos. Isso por quê? Qual que é o ritmo do brasileiro hoje? O brasileiro hoje, ele tem já se criou um ritmo de estudar o ensino médio, estuda o ensino fundamental, estuda o ensino médio e depois do ensino médio vai fazer um cursinho preparatório para que possa entrar no vestibular, passar no vestibular bom, para poder conseguir alguma oportunidade. Então, o que o reforço escolar ele vem trazer? O reforço escolar ele traz um ensino contínuo, uma continuação no estudo. O aluno vai na escola, adquire o conteúdo, aprende, e no reforço escolar ele consegue ter metodologias técnicas para poder estudar, consegue tirar suas dúvidas, e muitas vezes na sala de aula ele não consegue tirar essas dúvidas com o professor. Não é a culpa da escola, não é a culpa da sociedade. O reforço escolar ele é um amigo da escola e ele tem do seu lado essa questão de auxiliar. E muitas das vezes o reforço escolar, ele por ser algo mais próximo, algo que o aluno e a família pode estar mais próxima, a família consegue identificar motivos pelos quais o estudante ele tem algum tipo de defasagem, algum tipo de dificuldade, né? Eu que sou professor, por exemplo, já me deparei em trabalhar em salas com 100, 120 alunos, né? Já aconteceu isso comigo, né? Não no ensino médio, por exemplo, mas no ensino superior eu já entrei em sala de aula com 120 alunos. Então, sem falar da questão de ser justo, não ser justo e tal, não é esse o caso. 120 alunos, dificilmente você vai conseguir saber exatamente qual é o nível de dificuldade, como ajudar pontualmente cada pessoa. E na realidade hoje, de professores de ensino fundamental e ensino médio, uma classe, existem várias situações que o professor ele precisaria, né, para poder conseguir saber as dificuldades pontuais de cada estudante. E isso é impossível humanamente, né? Então, o reforço escolar ele vem com um auxílio. E aí ele pode trabalhar, por exemplo, em parceria com a escola. Ele pode, os pais avisar a escola que existe um reforço escolar que o filho está frequentando e juntamente com o trabalho que a escola faz, o reforço escolar vem e trabalha numa linha que possa favorecer ao estudante, acompanhar também o rendimento. Então, o reforço escolar ele tem essa linha, né? Ele tem essa pegada de auxílio. Boa noite para quem está chegando. Boa noite, Tati, né? Está chegando aí, seja bem-vinda. Boa noite a todos que estão participando. Todos que estão participando aí, sejam todos bem-vindos. Nós estamos falando sobre reforço escolar aqui. E você, Helene, você gostaria de falar um pouquinho do reforço escolar da nossa parte? Sim, o reforço escolar hoje, mais do que nunca, tem sido um apoio muito importante e necessário na parte da educação, porque entendemos que o futuro que tanto se fala, que tanto se sonha, para estarmos melhor preparados para ele, precisa haver muito conhecimento. E como o Miguel falou, a escola, ela faz o papel dela. Não existe, muitas vezes, não existe a falha de dentro da escola, de um professor, né? E existe todo um sistema de educação que apresenta, assim, as suas falhas, que apresenta, às vezes, alguma defasagem, mas
a necessidade de buscar para fora, para potencializar o estudo e alcançar o seu objetivo, a ter um futuro melhor, então não tem muita escolha. Os pais, hoje, mais do que nunca, precisa estar focado nessa busca, né? Nessa busca possivelmente fora da escola, né? Apoiar o filho dentro da necessidade que é pontual da, do desenvolvimento do filho. Às vezes, o filho ele entra para a sala de aula com a sua mochila ou com o seu material, mas dentro dessa mochila, dentro dessa bagagem, né, que ele leva para a escola, tem algo que está muito mais do que aparente. Às vezes a dificuldade não é apenas uma dificuldade cognitiva. Às vezes o aluno ele precisa ser melhor entendido, melhor compreendido, e o professor dentro da sala de aula, com uma sala de aula cheia, ele não consegue olhar para cada aluno na sua individualidade. Então, ele faz o acompanhamento, levando o estudante no ritmo de todos. Só que cada aluno é um. E cada aluno, quando chega na sala de aula, ele leva a sua história para dentro da sala de aula. Dentro da mochila dele, está muito além de um material didático. Dentro de cada mochila tem uma história ali. Uma história, por vezes, daquilo que o aluno está levando de dentro de casa para a sala de aula. E a dificuldade que ele vem apresentando ali na sala de aula, o professor não consegue atender. O professor, às vezes, não consegue enxergar esse aluno além do aparente, que ele está ali não conseguindo acompanhar o ritmo da sala. Mas, na individualidade do aluno, o aluno tem muito mais o que apresentar nessa dificuldade. E é aí que o reforço entra, de olhar para esse aluno na particularidade dele, né? É um problema cognitivo, é um problema, às vezes, emocional, o que está além do aparente que esse estudante não consegue se desenvolver. Hoje em dia se fala muito em jovens, em crianças com transtornos, diversos tipos de transtorno, e isso a escola não consegue atender, não consegue aplicar, né, em cada aluno um bom desenvolvimento. Então, o reforço escolar ele vem para isso, né? O reforço escolar vem para olhar para aquele estudante e entender, né, qual é a dor dele, o que ele traz ali, né? É uma dificuldade? Então, o que podemos fazer? Que estratégia podemos criar dentro dessa dificuldade para alavancar esse aluno? Ou esse aluno, às vezes, ele já tem um bom desenvolvimento, mas ele quer mais porque ele tem um sonho, né? Ele quer prestar uma faculdade boa, ou ele quer fazer uma faculdade fora do país, então ele precisa potencializar esse estudo dele, e o reforço escolar vem para isso também, para poder potencializar. Então, reforço escolar, mais do que nunca, não é uma questão de dificuldade ou de luxo. Hoje, se alguém quer, de fato, ter um futuro melhor, se alguém deseja, né, pais que sonham com um futuro melhor para o seu filho, essa busca fora da escola se tornou essencial. Como o curso de inglês, né, que antigamente as pessoas falavam que era um curso extra, era até chique falar, né, eu faço inglês. Hoje no Brasil é essencial, né? Hoje no Brasil, quem não tem o inglês possivelmente perde muitas vagas de um bom emprego, né? Para se fazer um curso fora do país, precisa ter o inglês. E o reforço escolar, ele vem para mostrar isso, né? O que você quer, né? Pai, mãe, jovens, o que você quer para o seu futuro? Você quer um futuro melhor? Então, você precisa potencializar o seu estudo. Uma coisa muito, muito interessante, a Helene falou da questão da bagagem, né, que o estudante carrega. Além do lápis, do caderno, aquela bagagem emocional. Eu fiz uma pesquisa que eu quero compartilhar com vocês. Uma pesquisa aqui no Japão. O Japão ele é uma potência, todos nós sabemos, uma potência na parte de ensino e educação. Eles reduziram em torno de 30%, né, das disciplinas
que desenvolve habilidades cognitivas para poder desenvolver habilidades socioemocionais nos estudantes, né? Para poder desenvolver empatia, tolerância, para poder desenvolver o afeto. Isso por quê? Porque estava faltando essas habilidades na geração passada. Nas gerações passadas estava faltando esse tipo de habilidade, que é justamente o que a Elaine falou. Então, um jovem que hoje ele não tem bem desenvolvido essas habilidades, nós chamamos de socioemocionais também, que o Brasil já implantou, as escolas já estão atuando com essas habilidades, e que agora, nesse momento de isolamento, elas se fazem muito importantes, porque os jovens eles sentem essa ausência de ter esse contato extra e que muitas das vezes essa habilidade socioemocional vai ter que ser desenvolvida dentro de casa. E no caso do reforço, pessoas que estejam buscando preparo, buscando conhecimento, elas vão poder auxiliar para os pais, porque são muitas as informações que os pais precisam saber para ajudar os seus filhos. Então, quando a gente se coloca à disposição para poder ajudar os estudantes, é mais do que apenas ensinar um conteúdo prático, um conteúdo vivencial, uma matemática, um português, uma história. Muitas das vezes o estudante ele precisa se conhecer o que está causando a sua dificuldade. Pode acontecer o estudante ter algum tipo de transtorno, ele carregar alguma defasagem. Pode ser que o estudante, na escola, ele não vá bem, por algum tipo de situação, que vai desde um bullying, né, desde uma situação familiar, até algum tipo de doença, transtorno, problema de vista, pode acontecer. A gente ouve muito relato de professores que professores falam que os pais tratam, às vezes, ficam tratando os filhos com uma pessoa que tem dificuldade, quando vai ver que bastava apenas um exame de vista para poder resolver aquele problema. Aqui, ó, nós temos uma pergunta aqui, ó. Agradeço a participação de todos. É o Márcio, ele está perguntando: o reforço tem algo a ver com a discussão sobre educação formal e informal? Olha, Márcio, o reforço, ele tem sim. Quando a gente fala da educação formal e informal, eu vou te falar um pouquinho, por exemplo, da etnociência. A etnociência, eu vou falar um pouquinho da etnomatemática. Seria um ensino informal. Por exemplo, quando a gente pega um carpinteiro, uma pessoa, assim, que normalmente, uma pessoa que, muitas das vezes, ela aprendeu o ofício, né, passando de uma pessoa para outra. Eu já vi muito isso acontecer. Um pai passa para o filho o ofício, e nem sempre eles sentam num banco acadêmico para poder pegar o ensino formal. Então, esse acesso, eles aprendem geometria, fazer móveis, aprendem várias partes que a gente vê que que uma pessoa precisaria ter um conhecimento matemático, um conhecimento científico para poder tratar uma madeira, para pintar, para poder... Então, você vê que é um conhecimento informal. Ele não passou pelo banco acadêmico. Entretanto, o reforço escolar, se ele tem a ver com isso, sim. Por quê? Porque um pai, uma família, ele pode trabalhar o reforço escolar com seu filho através das vivências, através daquilo que eles próprios já viveram, já experimentaram e que podem fortalecer. Então, por exemplo, na minha vivência, eu posso considerar que eu tive, assim, eu sou da área da ciência, né? Vamos falar para o Marco aqui, eu sou da área da ciência. Né? Hoje eu sou professor de química, de física, e também eu sou da área de engenharia espacial. Então, a área de ciência, muitas das vezes que eu fui no banco da faculdade estudar, a minha vivência em casa com meu pai, as coisas que eu aprendi, por exemplo, meu pai, ele fabricou, Marco, um forno, um forno de barro, né, para poder assar broa, rosquinha, essas coisas de Minas, professor de Minas. Então, lá tinha um conhecimento, né, um conhecimento geométrico, conhecimento ali de que eu não sabia que aquilo ia suportar uma determinada temperatura alta, que aquilo era possível de acontecer. E quando eu vim, por exemplo, para a pós-graduação, eu estudei bastante a parte de cerâmica, eu vi que eu tinha tido esse tipo de contato na minha infância,
de que o forno de barro nada mais é que uma cerâmica que suporta a temperatura. Então, eu vi a importância de meu pai ter me passado essas informações, eu ter vivido esse conhecimento informal. E o conhecimento formal que você falou, aí seria o conhecimento já adquirido na sala de aula, o acadêmico, aquele que passa pelos livros, conhecimento científico, conhecimento, né, da literatura, da história, enfim. Esse conhecimento, sim, também tem relação com o reforço escolar. Então, o reforço escolar ele tem relação com as duas partes, tanto o informal quanto o formal. Isso por quê? Porque o professor do reforço escolar ele pode ser mais próximo do estudante e ele pode compartilhar um pouco dessas suas experiências de vida que faz dele gostar daquela matéria, né? Então, por que eu gosto de física? Então, tem uma experiência acadêmica, mas também tem uma experiência pessoal que faz eu gostar de física. Então, no reforço escolar, isso daí é transmitido para o estudante. E dentro de uma sala de aula, nem sempre dá para você fazer isso, porque você tem um grupo muito maior. Então, aí está a questão, Omar, né? Boa noite, Tatiana. Seja Boa noite, bem-vinda. Tati. Uhum. Respondi, Marco? Eu entendo também que essa vivência familiar possibilita também muitos benefícios, que é o vínculo familiar, né? Digamos que uma criança, né? Ela se sente muito mais segura quando está passando por processo do desenvolvimento escolar, tendo o apoio ali dos pais, né? Tendo a presença dos pais. Eu tenho uma experiência, eu vou contar aqui uma vivência de trabalho, que eu achei muito bacana. Tem uma mãe que me contou que ela tem poucos estudos, pouquíssimos estudos, mas ela incentiva muito a filha na educação, né, no desenvolvimento escolar. E para a filha conseguir prestar um vestibular e ser aprovada onde era o sonho da filha, na escola, né, que a filha sonhava em estudar, a filha fez um planejamento de estudo. E aí ela, dentro do planejamento de estudo, a única pessoa que a filha tinha para compartilhar o que estava aprendendo e conseguir medir o que ela estava conseguindo absorver do que ela estava aprendendo era passar a matéria para a mãe. E aí foi uma experiência muito legal, porque a mãe, ela me contou que assim, ela às vezes ela não entendia absolutamente nada que a filha estava falando, mas ela fazia questão de estar ali com a filha. Ela fazia questão de sentar e ouvir a filha. E ao ouvir a filha, ela ajudava a filha a reforçar o estudo e também, e às vezes até ela falava, nossa, eu até aprendia, tinha matéria que era até bom de ouvir, porque eu acabava aprendendo com a minha filha. Então, olha o vínculo, olha a segurança, né? Olha a importância aí de um apoio escolar dentro de casa, né? Resultado final disso, a filha aprovada na escola que sonhou e família feliz, né? Isso porque teve aqui um apoio da mãe, do pai, né? Agora, o que eu vejo que é importante é que, às vezes, o pai não tem o conhecimento, como essa mãe. Ela não tinha um conhecimento de sala de aula, de vivência, né? De técnico para ajudar a filha, mas ela ouvia, ela estava junto, ela se fazia presente. Quando acontece uma família que ela não consegue, né, dar a presença para o filho, não consegue, às vezes, não ser a pessoa que vai formar o filho, vai dar o apoio, consegue ter condições de ensinar esse filho, ela, no mínimo, pedir ajuda para alguém, buscar profissionais que possam atender a necessidade desse filho, para quê? Para que esse filho possa ir se desenvolvendo no estudo e conseguindo aos poucos, né, porque estudar é um processo, aos poucos ir tendo a sua conquista na área da educação, daquilo que o seu filho sonha, né? Então, eu entendo que o reforço escolar aí, primeiro, pela minha vivência e pelo que eu vivo hoje, começa dentro de casa, né?
Agora, entendemos que nós estamos numa realidade de mundo em que pai e mãe trabalham muito e às vezes não consegue dar a presença ou às vezes não tem o conhecimento. Então, buscar essa ajuda. Eu sempre aposto nesse estudo familiar, nesse apoio, nessa presença de pai e mãe, porque cria vínculo, o filho sente seguro, sabe que tem alguém que pode apoiar, que pode vir, que acrescenta, que agrega. E isso lá na frente se torna para o pai o que a gente tanto fala, e até é bíblico isso, né? Volta para o pai como honrar pai e mãe, né? Fazer parte. Meus pais fizeram parte da minha conquista. Meus pais me apoiaram. Então, isso volta para o pai como aquele orgulho, porque tem um filho lá na frente que consegue se desenvolver, que conseguiu se desenvolver, conseguiu crescer, que hoje tem uma profissão e honra tudo que aprendeu ali na base. Uma coisa que é muito interessante, a gente está acostumado a ver a sociedade medir o sucesso das pessoas apenas por aquilo que a pessoa tem ou pelos títulos que a pessoa obteve. E o que a gente hoje observa é que é muito importante, nessa fala da Elaine, as pessoas colocar os jovens para poder descobrir as suas vocações. Porque nessa questão do sucesso, alguns autores também afirmam que fazer aquilo que você gosta também é uma forma de sucesso. E é uma das maiores, porque quando você faz o que você gosta, aquilo libera em você substâncias boas daquilo que você está fazendo. E quando o jovem ele começa a ter contato, desde mais cedo, com várias áreas, pessoas os informando de várias linhas, despertando para ele essas informações, ele vai ter mais chance de escolher, de fazer escolha, com mais certeza daquilo que ele quer. E isso daí vai refletir na vida toda dele. A gente sabe que na atualidade, muitas coisas aceleraram devido a esse processo que a humanidade está passando, várias tecnologias elas estão sendo antecipadas, muitas tendências elas ocorrerão em função da própria necessidade humana. Então, por exemplo, algumas profissões elas deixarão de existir, outras virão. E o que vai ser fundamental para essa juventude, para esses garotos todos que aí estão? É ter um conhecimento, uma base sólida para poder transitar pelas mudanças. Então, a gente vai ter muitas pessoas no futuro fazendo transição de carreira. E a pessoa... Já temos hoje, né? Você já acompanha isso, né? Já temos muito isso, né? E a gente vai ter mais. Então, por exemplo, hoje em dia, quando eu falo para algumas pessoas assim, olha, alguém pergunta para mim, você é professor de quê? Eu sou professor de física e de química. Tem gente que torce o nariz. Aí eu falo, não, essas daí são as mais gostosas, né? Todo mundo gosta, aí o pessoal dá risada. Isso porque muitas pessoas tiveram uma experiência não tão boa na sua infância, né, por algum motivo, né, e trouxeram isso para a vida adulta. E quando se depara com situações onde precisa utilizar um raciocínio lógico, precisa fazer uma interpretação, a pessoa, ela muitas vezes, ela se afasta. Então, ela tem motivos. Esses motivos é alguma experiência que ela viveu, pode ser uma experiência socioemocional, pode ser algum transtorno, pode ser. Mas se a gente começar a trabalhar com essa juventude aos poucos, não deixar só para o cursinho vestibular lá na frente, colocar aquela quantidade de atividades que o estudante precisa estudar em pouco tempo, ele vai ter mais tranquilidade, ele vai ter disciplina, ele vai conseguir se organizar. Eu passei por esses processos. Eu consegui, eu frequentei cursinho vestibular também, pré-vestibular. Eu trabalhava de dia, né, e frequentava à noite. Só que, assim, era muito cansativo, né? Dentro da minha história, tem um trecho que, assim, eu era soldado e à noite, né, eu tinha que fazer o curso pré-vestibular. Então, assim, às vezes eu não dormia bem à noite, porque eu tinha que estar fazendo guarda.
no outro dia eu ia para o curso pré-vestibular. E quantos jovens hoje precisam trabalhar? A gente sabe que até, né, as crianças às vezes ajudam em casa, alguns adolescentes. Conheço estudantes que, para ajudar em casa, vão vender lanche, vão vender. A gente vê o aumento disso e, assim, se tiver um estudo contínuo, eu tenho certeza de que isso daí vai beneficiar muito. Mas é lógico que isso daí passa pela família, passa por uma conscientização, passa por um reconhecimento. Se a gente, nós não temos bola de cristal para poder saber o futuro, mas o adulto, ele tem condição de saber melhor do que a criança e adolescente, de que, independente de não sabermos o futuro, a gente sabe que o futuro, ele passa pelo estudo, ele vai passar pelo conhecimento. Boa noite, Cristina. Então, quando a gente se depara com essa situação, a gente vê que, muitas das vezes, a gente vê as pessoas falando para a gente que existem metodologias para estudar, existem metodologias para aprender, existem maneiras que o cérebro aprende. Eu, por exemplo, eu tive uma experiência, isso já estava na faculdade. Estava na faculdade, quando eu fui fazer a iniciação científica com a Sônia, que está aí hoje junto com a gente na live do Avanço, eu percebi, Sônia, com você lá, que você fazia os seus estudos sempre ouvindo música clássica. E aí, isso daí hoje me acompanha, né? Desde aquela época sua, eu comecei a ouvir música quando eu estava precisando, quando eu preciso estudar algo, assim, ler algum artigo, estudar algo que vai me exigir bastante, eu estou lá, ouvindo a minha musiquinha clássica. Isso daí eu aprendi. Aí depois que eu passei lá com você naquela fase, eu fui lendo algumas coisas, fui percebendo, né, o quanto que a música ela ajuda nas frequências da música, ajuda a gente no processo da aprendizagem, né? E a ciência foi cada vez mais revelando isso daí, né? A música olha lá, a Cristina faz isso também, né, Cristina? Né? A música na gestação. Ela é matemática. A Cristina é matemática? Aí, Cristina, estamos juntos aí nas exatas aí. E a gente vai se deparando, né? Então, é uma troca de experiências que a gente tem e que favorece a gente. Então, se a gente estiver aberto, ou se alguém proporcionar o contato com pessoas que possam contribuir, a gente só tende a ganhar. É isso aí. Eu também acredito que esse apoio, né, um dos maiores benefícios do reforço escolar de estar, né, além do filho estar na escola, primeiramente, filho na escola, criança na escola, embora estejamos aí vivendo em uma realidade de filhos dentro de casa, ele tende isso talvez se tornar uma realidade do filho estar estudando dentro de casa, mas para que isso dê certo, é importante existir o quê? Uma organização, um planejamento, né? Uma rotina, criar uma rotina de estudo, criar um ambiente agradável para o estudo, um ambiente limpo, um ambiente organizado. Entendemos que a família brasileira é uma família de muitos filhos, que às vezes não dá para ficar um quarto para cada filho, né? Os filhos se dividem num quarto só, às vezes é um único computador, mas eu entendo que se conseguir, né, o pai e a mãe que conseguir, de repente, distribuir esse horário do filho, um vai de manhã, outro vai à tarde, para que um possa estudar em casa de manhã, o outro possa estudar em casa à tarde. Se nessa condição de realidade os dois estiverem que estudar juntos em casa, então que possa dividir o horário, deixar o ambiente cada vez mais agradável, sempre muito limpo, e fazer uma rotina, fazer um plano de estudo, onde a pessoa tem essa rotina do horário do acordar, o horário do dormir, o horário de estudar, o tempo livre é muito importante, o momento de você estar num tempo de lazer também, mas é importante que o pai, nessa rotina, inclua também, né? Olha, esse é o momento da família, é o momento em que a família vai conversar, um vai ouvir o outro, né? E, às vezes, quantos pais
quando para ouvir o filho, ouve coisas que às vezes não imaginava, que para os pais estava tudo certo, estava tudo correndo bem. Mas quando dá voz para o filho falar e percebe que o filho traz informação de que está muito além, como eu posso ajudar? Né? De conseguir, nesse ambiente familiar, ter um momento em que possam conversar, que possam jogar, assistir um filme junto e perguntar para o filho como que está na escola, como que está as aulas remotas, né? O professor está explicando a matéria, você está conseguindo entender, você está conseguindo aprender, está tendo dificuldade, como está tendo dificuldade, como podemos contribuir, né? Sentar, dar a atenção, porque é muito triste às vezes uma criança ou um jovem, às vezes, ouvir do pai falar assim, você não está estudando porque você é burro mesmo, ou você é desatento, ou você é preguiçoso. Gente, toda criança aprende, todo ser humano, todo cérebro é capaz de aprender. Não existe um cérebro que não tenha capacidade de aprender. Agora, existe meios adequados, cada um aprende de um jeito, cada um tem o seu ritmo, e aí vem a importância da família. Conhecer, estar presente, conhecer seu filho, estar presente com seu filho, acompanhar e poder oferecer. Oferecer o melhor que tem. Não é sair comprando as coisas, mas é o que eu tenho em casa que eu posso transformar o que eu tenho do melhor para o meu filho. É estar atento se essa dificuldade começou a partir de onde, né? Ah, até o ano passado meu filho estudava bem, esse ano não está conseguindo estudar. Por que não está conseguindo estudar esse ano? Então, vamos olhar para isso. Quem pode me ajudar? Se eu, às vezes, eu não tenho, e olha, gente, se o pai e a mãe não conseguem ajudar porque não tem conhecimento, está tudo bem. Está tudo bem, porque cada pai e uma mãe teve uma experiência diferente de vida, tem uma história diferente de vida. Nem todos, às vezes, puderam estudar, nem todos puderam realizar esse sonho. Então, está tudo bem. Não tem que ter vergonha, às vezes, de dizer assim, que eu não tenho conhecimento, mas peça ajuda. Peça ajuda. Se não puder pedir ajuda para alguém da família, peça para um vizinho, vai na escola, sabe? Se manifeste, busca ajuda. Porque, mais do que nunca, os jovens, as crianças e os jovens, os estudantes do Brasil, vão precisar muito de apoio, vão precisar muito de ter estrutura física, estrutura emocional, para conseguir seguir o seu destino, para conseguir alcançar o seu sonho. E isso depende do quê? De uma base familiar. A escola, ela tem extrema importância na vida de qualquer ser humano. Tudo passa pela escola, tudo passa pelo conhecimento. Mas estrutura familiar é o que sustenta, é o que leva o outro ir para frente, o outro, né, dar os seus passos. Então, eu entendo que meus pais não tiveram uma formação acadêmica e nem por isso eles deixaram de me apoiar. Nem por isso deixaram de me apoiar. E muito pelo contrário. Muito pelo contrário, ele sempre falava, eu quero que você estude, eu quero que você cresça, eu quero que você vá para a vida. Então, o que eles não puderam me oferecer de conhecimento, eles foram atrás. E é quando não pode ir atrás, o que faz essa criança? Né? O futuro do Brasil, o futuro do mundo, está nessa base familiar. Né? Está nessa criança que tem essa segurança de pai e mãe, que acredita neles acima de tudo, né? Não podemos esperar muito pelo outro, não podemos esperar pelo um governo, mas precisamos esperar aonde? Em nós, na nossa vontade de ver o nosso filho melhor preparado para um futuro, né? E nós estamos em uma transição, né? O mundo está em transição. O que será desse mundo? Ainda não sabemos, não existe uma resposta certa. Mas como queremos estar neste novo mundo? Como quero preparar o meu filho
para estar melhor para este novo mundo. Então, é com esse olhar de que mundo novo é esse que é desconhecido, tudo que é novo causa medo mesmo, mas como eu posso melhor preparar o meu filho? Será que é mudando de escola? Talvez. O que não vai valer a pena é ficar apenas reclamando daqueles que não fazem, daqueles que não oferecem o melhor. Mas eu posso fazer o que a partir de agora? E aí vai aos poucos. Uma leitura, né? Aqui, acho que é Guilhane, é isso mesmo? É Giliane, perdão, eu errei seu nome. Né? Olha que bacana, né? A Giliane está aqui compartilhando aqui. Implementou uma leitura. Isso, ótimo. Né? A leitura, às vezes, para a criança, parece um monte de palavrinhas, um monte de letrinhas que formam uma palavra que lá na frente vai ter todo um sentido na vida dela. É um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha. O que não pode deixar é de acreditar. É de acreditar que essa criança, que esse jovem tem a capacidade de aprender e tem a capacidade, sim, de ir para um mundo melhor preparado. Né? É estimular a essa criança, a esse jovem, a ter autonomia de ir buscar um mundo melhor. E não simplesmente sentar e ficar esperando que alguém faça por mim. Né? Esperar que um governo venha e me ofereça algo melhor. Se eu quero algo melhor, eu não posso ficar esperando, eu tenho que ir atrás, eu tenho que me mover, eu tenho que buscar. E aí sim, esse futuro vai estar melhor preparado. Aí sim, vamos ter crianças e jovens no mundo melhores preparados, né? Com tudo que há de vir. Vai vir coisas muito novas, profissões muito diferenciadas. Hoje nós vemos jovens assim perdidos, não sabe que profissão faz, para que onde vai, e muitas profissões surgindo e fica até difícil de escolher uma. Mas vamos olhar para a base. Onde está a base? Né? Onde está a minha dificuldade? E começar agora. O tempo de começar é agora. É olhar para isso e começar desde já. Buscar esses apoios, buscar esse reforço, para que lá na frente eu esteja melhor preparado. Uma coisa que eu gostaria de falar com vocês é um pouquinho sobre até uma parte assim, um pouco técnica. A gente sabe, a gente consegue claramente perceber assim que dentro de uma certa cidade, uma região, a gente tem diferenças sociais muito claras, né, nas escolas, né, nos bairros, a gente consegue perceber isso. O que a maioria de nós precisa estar sempre buscando a conscientização é o porquê que existe isso, né? Então, por exemplo, um dos fatores socioeconômicos que nós sabemos, né, que é a questão da escolaridade, a questão do estudo. E normalmente, numa região, numa área, num estado ou num determinado lugar onde as pessoas não estudam, onde, por exemplo, a expectativa de estudo ela não foi atingida, aquela expectativa média que faz parte do cálculo do IDH, né? Ela não foi atingida, né? O índice de desenvolvimento humano ele passa por essa análise de escolaridade, tempo de expectativa. Se isso não foi atingido, isso vai impactar também na evolução daquela sociedade, daquela região. Então, se, por exemplo, aquela região, né, a renda per capita ela é baixa por algum fator que envolve escolaridade, aquela região, aquela área, ela sempre vai estar sofrendo com falta de investimento. E existem estratégias, né, para que o investimento chegue e nos lugares que vão dar retorno para o investidor. Então, por exemplo, as grandes instituições, elas onde as rendas per capita são maiores, onde o IDH ele tem um índice maior. Então, é muito importante a gente se conscientizar desde agora de que, assim, criar uma rotina de conhecimento, de estudo, de motivação para o jovem vai possibilitar mudanças lá na frente. Essa mudança ela é lenta, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de passo a passo, mas ele vai refletir.
Nós temos, ao longo do mundo, afora, algumas nações que apostaram aos poucos em algumas técnicas de estudar em contraturno, por exemplo, para poder ajudar o aluno. Nós temos o exemplo da Finlândia, da Coreia, da Croácia, do Egito, que implantaram estudos em contraturno, nessa modalidade muito parecida com essa de reforço escolar, e que foram aos poucos mudando a realidade socioeconômica, né? Embora as diferenças elas existam e vão continuar existindo, mas conseguiram mudar muito. Então, essa questão de estudo, de entender o porquê que a sociedade ela se comporta de tal forma que dá aquela aparência de que certas classes são privilegiadas e que, de fato, ocorre sim, mas ela passa pela escolarização. Eu já tive a oportunidade de analisar, por exemplo, grades de estudo de escolas tanto particulares e comparar com algumas escolas públicas. A quantidade de horas de estudo é muito discrepante, muito discrepante. Então, isso, ao longo de uma vida toda, acaba impedindo o estudante de alcançar certas oportunidades. Mesmo que tenha, por exemplo, oportunidades como cotas, oportunidades como bolsa, ele vai chegar com uma certa defasagem que o outro que teve uma bagagem horária de estudo maior, ele não vai ter. Eu gosto muito de me trazer como exemplo. Quando eu estava fazendo o meu mestrado, eu pegava, né, tinha as aulas eram em português, mas os livros todos eram em inglês, a maioria dos livros, literatura em inglês, né? Então, eu tinha que correr atrás. Por quê? Porque ao longo da minha trajetória, eu não tive uma bagagem de inglês muito forte. Então, eu tinha que correr atrás. Então, por exemplo, eu quero trazer isso de uma forma bem clara para o estudante que tem as suas dificuldades também, para poder saber que ele vai conseguir. Então, por exemplo, se eu estava estudando mais alguns estudantes que vieram, por exemplo, de uma bagagem forte ao longo da sua vida. Então, enquanto eu ia gastar 2 horas para resolver determinada situação, problema, essa pessoa ela poderia gastar 1 hora, 1 hora e meia. E essa 1 hora, 1 hora e meia é pouco? É lógico que não. Então, eu tinha que fazer mais esforços para poder vencer algumas limitações que eu tinha e a vitória vem. Então, quando a gente tem algum tipo de defasagem ao longo do nosso processo, você tende a carregar isso ao longo da sua vida. Então, você vai ter sempre que correr atrás para poder ir minimizando essas dificuldades. Então, se a gente tomar consciência o quanto antes, a gente vai conseguir também ir mudando aos poucos a realidade. A gente se depara muitas das vezes querendo mudanças, né? A Sueli está falando aqui, ó, meus pais negros não tiveram essa pedagogia. Os pais deles também não tiveram, meus bisavós menos ainda. Sueli, isso daí é uma realidade que nós estamos sendo privilegiados, todos nós, de estarmos tendo acesso ao conhecimento, de poder refletir bastante e honrá-los, né? Principalmente honrá-los, porque eu também sigo a mesma linha sua, né? A minha descendência é uma descendência de pessoas que também não tiveram esse acesso. Se a gente puxar na história, né, não é a minha área, eu vou falar um pouquinho só assim brevemente da história do Brasil. Observe lá, né? Quanto de estudo tem o Dom Pedro, por exemplo, né? Estudava muitas línguas, estudou fora, né? Então, o estudo ele sempre foi algo que assim, ele primeiro estava nas mãos de quem tinha o poder, de quem detinha essa possibilidade. E a gente tem que entender hoje que o conhecimento, o estudo, ele é uma forma de você lutar contra o sistema. Se o sistema ele se põe contra você em algum momento, é com o estudo, é com o conhecimento. São pequenas situações que você acumula e que te colocam em condições de melhorar a sua descendência, igual a Sueli colocou aí, né? Avós, bisavós,
que não tiveram. Então, a partir de agora, a mudança ela vai poder ocorrer. Eu entendo que o importante é olhar para os nossos ancestrais com honra, porque eles tiveram muita luta, eles tiveram muita dor, muito sofrimento, eles não puderam ter, mas hoje nós podemos. Hoje nós temos muito mais forças para buscar o nosso conhecimento, para buscar a nossa estrutura, do que os nossos ancestrais. Então, devemos honrar a tudo que eles passaram no momento em que eles passaram por este mundo, né, diante de muito sofrimento, mas necessariamente eu não preciso continuar honrando essa escassez, honrando essa falta de conhecimento e não me vitimizando também no sentido de que assim, a minha ancestralidade é daqueles que não estudam, daqueles que não têm nada. Não, eu posso fazer diferente e eu tenho a liberdade para ir buscar, né? O mais importante é a gente se conhecer e saber que existe uma força dentro de mim que pode me levar para frente, né? Os nossos ancestrais já sofreram, eu entendo que eles já sofreram bastante, e nos deixaram esse legado de força para dizer assim, vá, né? Hoje nós podemos. Temos as nossas dificuldades, temos aí a nossa desigualdade, mas o que mais muda a desigualdade é a força do querer, né? Falar, não é porque vocês são negros, nós somos negros, nós não precisamos estudar, nós somos negros, nós não podemos estudar. Não, né? Eu sou negra, sim, e eu sou digna também do estudo, eu sou digna também de um futuro melhor, eu sou digna de ter um futuro próspero, porque isso está para todos, independente da sua raça, independente da sua cultura, independente da sua cor, né? O reforço escolar, ele não depende de ser negro ou ser branco. O reforço escolar está aqui para todos, né? O negro tem tanta capacidade de aprender quanto o branco. E o negro tem muita força para isso. Nós temos um histórico da nossa ancestralidade de força e de luta. Então, nós temos total capacidade de transformar o mundo como qualquer outro branco. O que nós não podemos ter é o vitimismo de sofrimento, e no que nós não podemos ter é a coragem para lutar, a coragem para ir buscar aquilo que é de direito, né? É se ver igual a todos, porque todos somos iguais. A diferença entre nós está na experiência de vida. Cada um traz a sua experiência, e essa experiência independe de ser negro ou ser branco. Tem uma mensagenzinha que acho que era Marcelo. É o Marcelo Braga, o Marcelo. Ele eu foi, não consegui ler, Marcelo, desculpa. Marcelo, ele foi meu aluno na ETEC, né, Marcelo? Saudade de você, meu caro. Espero que você esteja bem, viu? Fico muito feliz. Marcelo, ele está falando aqui que lembra quando eu contei a história de vida, a minha história de vida para os estudantes na ETEC, e que isso ajudou a motivá-lo, porque ele, para ir para a faculdade, ele passou algumas dificuldades, pegava 3 ônibus, né, Marcelo? E assim, quando a gente consegue vencer alguns desafios, a gente tem que colocar à disposição, sim, dos jovens. Eu não sei quantos jovens estão estudando aí, mas muito provavelmente alguns deles passaram por dificuldades muito semelhantes a todos nós. Como, por exemplo, nesse cenário que nós estamos vivendo, a gente está tendo... Quantos jovens não estão perdendo seus pais, né? E assim, eu vivia num outro cenário, mas muito precocemente eu perdi a minha mãe também aos 6 anos. E assim, como que a gente pode fazer para poder conduzir a vida em frente, né? Com tantas dificuldades? Você tem que se apoiar nas pessoas mais próximas de vocês. Por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo, nós não estamos podendo pedir ajuda para obter um conhecimento, para fazer uma atividade, para qualquer coisa que seja na área escolar, mas a gente pode, por exemplo, contar com os nossos familiares, de repente na sua família, estudante, jovem, você tem uma pessoa que de repente é de uma área X, uma área Y, junta essas pessoas, faça um workshop, por exemplo, assim, uma reuniãozinha de profissões, cada um fala da sua,
Isso vai dar união para sua família, vai te ajudar a entender um pouco mais das profissões, pode te motivar, né? Então, nós temos que buscar mecanismos, uma vez que a gente está mais confinado, mais fechado, para poder a gente continuar falando de coisas produtivas, coisas que vão nos fazer crescer. O Antônio está falando aqui com a gente. Ó. Boa noite, Antônio. Tudo jóia, Antônio? A progressão continuada foi foi um projeto que atrasou a vida educacional de muitos alunos. Hoje, nós colhemos esses frutos e a pandemia vem agora para atrapalhar mais ainda a formação dessa geração Covid. Só que nós estamos aqui para ajudar e mudar esse cenário. Então, Antônio, a progressão continuada, ela causou desgosto em muitas pessoas, né? Só que quando a progressão continuada ela foi implantada, eles tinham um pensamento de trabalhar forte com as pessoas, com os estudantes, para que eles conseguissem, mesmo com a progressão continuada, progredir de forma forte. E, infelizmente, não aconteceu dessa forma. Em muitas escolas, em muitos estados, não aconteceu dessa forma. E isso daí trouxe, assim, algumas repercussões, como essa que você está falando, e que agora, por exemplo, chega nessa geração que nós estamos, onde as pessoas estão estudando, recebendo um pouco menos de conteúdo em função de estarem, de repente, à distância. Não é a mesma pegada. Todos nós sabemos que não é o mesmo ritmo. Então, essa geração que você falou, Antônio, ela já carrega, sim, uma certa defasagem que se acentua agora. Mas o que que não pode faltar para a gente é a esperança. A esperança de que nós vamos conseguir vencer isso e que também nós temos meios para poder atuar agora. Então, por exemplo, uma pessoa que toma consciência de que ela tem algum tipo de defasagem em uma determinada área, por exemplo, eu tenho defasagem em língua portuguesa. Não sei conjugar verbo, por exemplo, não sei pronomes. Se você toma consciência disso e você pede ajuda, com certeza você vai estar dando um passo rumo a acabar com diminuir essa defasagem. Então, assim, os problemas, eles são grandes, Antônio, são enormes, mas juntos a gente acaba sendo muito mais forte. Então, a gente tem que estar sempre procurando pessoas que podem contribuir com a gente, somar com a gente, agregar com a gente, porque a gente cresce enquanto pessoa e a gente cria uma espécie de corrente do bem. Né? Alguém me ajudou no passado, hoje eu vou ajudar alguém também. Né? Então, ajudar pode ser também, até no meio profissional, você está ali. Ajudar, não estou necessariamente falando que você vai sair doando gratuitamente, pode ser no seu meio de trabalho. Se você compartilhar um pouco mais daquilo que você aprendeu, dar um pouco mais de si, você vai estar ajudando uma pessoa mais nova, um jovem que está fazendo um estágio, um adolescente. Então, eu mesmo sou fruto disso. Pessoas mais experientes contribuíram com experiências de vida também, além do meu acadêmico, e me fizeram refletir muito. Então, hoje, por exemplo, no reforço escolar, a gente tem essa proximidade com o estudante justamente para que ele possa perceber que tem jeito. Né? Se tem algum tipo de dificuldade, ele entender o porquê disso e trabalhar junto para poder vencer. A Cristina está falando com a gente aqui. Boa noite, Cristina. Estamos divididos em dois grandes grupos: os que têm acesso e os que não têm. Os que foram passando para o primeiro grupo devem criar estratégias para puxar o que ainda estão no segundo grupo. Exatamente, Cristina. Exatamente. As pessoas que estão no grupo que conseguiu passar são as pessoas que têm realmente que esticar a mão e trazendo todo mundo. Porque se a gente ficar desfragmentado, a gente vai ter cada vez mais descontentamento, a sociedade ela vai viver com muito mais problema. Então, se cada um, né, trouxer 2 ou 3 consigo, e essa lógica matemática aí, né, Cristina, você que é da matemática, essa lógica, ela continuar, a gente vai ter
aí, depois de muito tempo, vai levar muito tempo, mas a gente vai conseguir trazer muita gente para uma nova ótica da vida, Uhum. né? Principalmente que nós estamos vivendo uma realidade que teve muita evasão nas escolas, né? É, e existe já uma perspectiva de a desigualdade aumentar muitas vezes mais por conta dessa dificuldade escolar, né? De também ter alunos aí que desanimaram com a escola ou não tiveram as suas motivações, nem às vezes nem de pai e mãe, né? A realidade que estamos vivendo é uma realidade em que todo mundo está desestruturado, né? De o que aconteceu a gente sabe, mas para onde vamos ninguém sabe ainda. Então, ainda há uma incógnita, né? A gente percebe que os jovens estão perdidos, famílias estão perdidas, e as crianças, então, nem se fala, né? Porque para elas ainda está naquele mundo de férias. E o que acontece diante de tudo isso, né? Vai aumentar cada vez mais o nível de desigualdade, vai aumentar cada vez mais o nível de dificuldade escolar, e isso vai se virar uma bola de neve, né? Se fala aí de 3, 5 anos para a educação conseguir voltar ao seu normal. Será que vai voltar ao normal? Será que isso é um tempo realmente, é uma estatística que realmente dá para acreditar, ou isso vai se estender? Eu acredito que, assim, não sabemos ao certo. Sabemos que existe uma possibilidade muito grande dessa desigualdade se arrastar por aí mais alguns anos, mas nós, pessoas conscientes, temos que acreditar que, por mais que isso vai acontecer, o que eu hoje posso começar a fazer para diminuir isso? Né? Como que o pai pode olhar para isso? Né? Não olhar na questão de que assim, vamos esperar para ver o que vai dar. Não, eu quero um futuro melhor para o meu filho, eu quero o meu filho melhor preparado para enfrentar esse mundo, até porque nós estamos vivendo uma realidade que a gente não sabe se daqui a pouco a gente vai estar vivo ou não, e como que eu estou preparando o meu filho para isso? Que autonomia eu estou oferecendo para o meu filho estar no mundo? Né? O que eu estou oferecendo ao meu filho de melhor conhecimento para que ele possa estar melhor preparado para enfrentar esse mundo que está tão desconhecido? Embora a gente fala assim, o mundo está logo ali, mas não, hoje em dia está tudo muito distante, saber o que vai ser desse país, o que vai ser da educação. Não sabemos, não temos essa bola de neve, essa bola de cristal, perdão. Mas enquanto pais, temos que olhar para isso e falar, tá, está acontecendo isso, daqui para frente, o que eu posso fazer? Que filho que eu quero deixar para o mundo? Como eu posso deixar o meu filho melhor preparado para o mundo, né? Quem são as pessoas que eu posso ajudar, que eu posso apoiar? Aonde eu posso buscar ajuda? Aonde eu posso ter um retorno, né? Que é buscar, é olhar, né? Para olhar para a realidade e, e acreditar que assim, bem, depende de mim. Depende de mim para mudar tudo isso, depende de mim para oferecer o melhor para o meu filho. E os jovens também, acima de tudo, acreditar neles, acreditar nesse futuro, acreditar no mundo melhor, ter esperança para tudo isso, se cuidar, né? Cuidar fisicamente, cuidar emocionalmente, para que esteja melhor preparado para esse futuro. Esse futuro que todos falam, todos desejam, mas se eu não me mover, esse futuro não vai chegar do jeito que eu quero. A Roseli falou, e né, Roseli, que a gente trabalha junto há muitos anos, né? Obrigado, viu, Roseli, pela sua presença aqui com a gente, né? E uma coisa que eu gostaria também de trazer para os pais, para os responsáveis, né? Quando procurar ajuda, né? Quando? A ajuda ela tem que ser procurada imediatamente. Imediatamente. Por quê? Não é porque a criança não está apresentando uma dificuldade que ela não vai apresentar. Né? Até Albert Einstein, minha gente, ele, né, teve as suas dificuldades, Albert Einstein, né? Então, assim, até pessoas de renome, que hoje a gente vê que são pessoas
que têm um sucesso na área de conhecimento tiveram suas dificuldades, Bill Gates. Então, quem dirá os nossos filhos, as nossas crianças? Essas dificuldades, elas podem ser desde uma dificuldade cognitiva, uma dificuldade emocional, pode ser uma dificuldade. Ninguém, por mais que tenha a sua capacidade de aprendizado elevada, não vai precisar de uma ajuda para se direcionar. Algumas instituições, elas, não vou citar os nomes aqui, mas algumas instituições, por exemplo, elas trabalharam durante muitos anos fortemente o intelecto dos estudantes em área de exatas. Pessoal, uhul. Sônia. Vamos falar um pouquinho do alavancar? Me diga uma coisa. Essa epidemia mexeu no alavancar, mexeu na clientela? Qual é a clientela? Como vocês divulgam o curso? É só um pouquinho, uma coisinha, tá? Estamos falando várias vezes sobre inglês. Pessoal, tem o curso da GIS e do DEX de inglês do Avanço. Entrem lá e aprendam inglês com o americano, que ainda não fala português, e com a brasileira, que vai ensinar vocês a falar inglês. Vamos falar um pouquinho do alavancar, pessoal? Vamos lá? Força! A pandemia mexeu alguma coisa? Olha, no primeiro momento, sim, Sônia. No primeiro momento, houve aquele surto, né, de para onde sobre a educação, todo mundo com medo, todo mundo restrito, tendo que ficar em casa, né? Então, para quem não sabe, nós temos um espaço de reforço escolar, o Alavancar, e lá no Alavancar, nesse primeiro momento, sim, aconteceu essa evasão, essa preocupação, mas os pais também foram entendendo essa necessidade, né, do filho continuar os estudos, tendo em vista que aonde a escola que os filhos estavam, não estava atendendo muita necessidade, e daí foram voltando, né? Hoje nós estamos com um curso específico de matemática e língua portuguesa para alunos de sexto ao nono ano, que é um curso para ajudar esses jovens que tiveram muita dificuldade a partir do ano passado ou anos anteriores nessas disciplinas, né? Entendemos que são Cortou um pouquinho. Vocês dão aula de que coisa? De matemática e língua portuguesa. Estamos com um curso aberto de matemática e língua portuguesa. Ao longo do ano passado também, nós trabalhamos com trabalho orientativo para poder alunos que querem prestar um vestibular, eles elaboravam, por exemplo, listas de exercícios, de atividades, ajudava o aluno a entender o segmento que ele queria. Então, tivemos aí, por exemplo, bons resultados. Por exemplo, nós tivemos alunos aprovados na Unesp, alunos aprovados na Unesp, né? Temos alunos que passaram conosco lá, que estão na Universidade Federal de Goiás, alunos que passaram conosco, que estão na FATEC, alunos que entraram em colégio técnico na Unesp, super disputados. Colégio Embraer. Colégio da Embraer, estão lá, passaram conosco. Esses resultados foram resultados que nós obtivemos trabalhando pontualmente, em conjunto sempre com família. Porque o forte que nós percebemos não é trabalhar somente com estudante, é trazer família. Por quê? Porque se a gente passa uma atividade, uma missão, uma tarefa para o estudante, ele precisa de tempo para fazer aquilo. E quem vai dar tempo para ele é a família. Porque se chegar em casa e tiver um malhaço de coisas para fazer, não vai conseguir focar. Então, nós tivemos esses resultados que são satisfatórios do ano passado para cá. Fazemos também alguns aulões para poder trazer um conhecimento em termos de aulões. Esses aulões, eles são aulas assim, seleciona-se uma quantidade de temas que são relevantes, por exemplo, vão cair no Enem, e a gente trabalha com esses temas. A gente tem aulão de física, aulão de física, aulão de matemática, aulão de língua portuguesa, técnicas de redação. Então, tudo isso a gente trabalha. A gente percebe que trabalhar pontualmente dá resultado para o estudante. E
que nós conseguimos ao longo desses tempos também. E hoje nós temos aí essa, essa parceria, né, com o Avanço, né, que também o Avanço tem aí esse projeto de também ajudar jovens que estão com dificuldades escolares e que precisam, às vezes, de uma referência, às vezes precisa de uma ajuda, né, nesse reforço. Então, um dos projetos do Avanço Brasileiro, né, Sônia, também é trabalhar esse reforço escolar na área da educação com jovens de ensino fundamental 2 e ensino médio, né? E em breve umas novidades do Avanço, um workshop aí para jovens, e vamos ter a alegria de estar lá, de estar contribuindo também com os nossos conhecimentos para esse jovem. E também nos colocamos à disposição dos familiares, né, dos pais que estão aí, às vezes, desesperados, sem saber o que fazer, para onde ir, e também pode entrar em contato conosco, e estamos à disposição para ajudar, orientar, acalmar, apoiar e alavancar, ali em cima de tudo, esses jovens que estão no mundo e precisam de um futuro melhor. Se alguém quiser entrar em contato, entra em contato como? Onde vocês divulgam esse serviço de vocês? Qual é o site? Como entrar em contato, quem tiver interesse? O Alavancar ele tem um site, sim. O site do Alavancar é alavancareducacão.com.br. Temos a página do Instagram. Temos uma página no Instagram e também temos a página no Facebook. Todos os nossos contatos, o que precisar. Deu uma travada. Fala de novo. Tem no site. No site. Temos o Face, Alavancar Reforço Escolar. Também temos a página no Instagram também. E atendemos, assim, a quem nos precisar da gente, temos o maior prazer de estar atendendo todos vocês. E quais os níveis? Os níveis que nós trabalhamos, trabalhamos com todos os níveis, né? Trabalhamos com ensino, nesse momento nós estamos trabalhando com ensino fundamental 1, então nós temos psicopedagogo trabalhando, temos neuropsicopedagogo que está com a gente, neuropsicopedagogo que está aí, os presenciais com a gente aí. Temos também profissionais na área de língua portuguesa, matemática, temos também história, geografia. No ano passado, nós trabalhamos junto também com pessoas do nível superior, inclusive. Tivemos uma pessoa que estava fazendo, vou dar um exemplo, que estava fazendo engenharia. Estava muito tempo fora da escola, muitos anos. Ele entrou na engenharia e estava com muita dificuldade de acompanhar. Então, ele passou por nosso reforço para adquirir base para poder ir em frente. Ajudamos também pessoas aposentadas, Sônia. Surgiu um senhor, ele sempre sonhou... Uma inspiração. Ele sempre sonhou em ter estudo. E na família dele, as irmãs professoras, os irmãos conseguiram e ele, né, não conseguiu. Depois que ele se aposentou, ele falou assim, olha, agora chegou a minha vez. E aí ele procurou o reforço escolar, aprendeu as 4 operações. E assim, gente, é muito lindo quando você vê uma pessoa e ela entra como se fosse uma página em branco em determinada parte. Ele saiu de lá, sabendo 4 operações, ele já conseguia, né, contar um dinheiro para poder fazer uma compra digna, conseguir fazer as coisas do dia a dia dele. Então, foi muito gratificante. E o reforço escolar tem esse papel e é muito legal. Não tem idade, né? Esse senhor nos trouxe isso, né? Não tem idade. Ele teve uma experiência de vida de muito sofrimento, mas ele sempre sonhou em ter conhecimento. E aí ele viu que ele queria entrar na escola, ele queria aprender, mas que ele tinha... Mas ele assim, no começo ele tinha certa vergonha de ir para a escola, estudar com um monte de jovens e não saber nada. Então ele veio fazer o reforço, ele veio aprender no reforço, ele fez o movimento contrário, ele veio aprender um pouquinho com a gente para ele entrar na escola e entrar melhor, né?
e assim, nos trouxe uma experiência assim, de vida muito bacana. Então, assim, reforço escolar não tem idade. O escolar tem que ter, assim, na verdade, um grande desejo de ter melhor. Um outro trabalho também que proporciona é um trabalho voltado para desenvolver a motivação para quem vai prestar um desafio. É o caso de pessoas, por exemplo, que estão muito tempo afastado e a pessoa precisa de um trabalho, um trabalho de coaching, um trabalho específico que a Elaine ela tem essa formação e ela também faz esse tipo de trabalho. Então, ela já conseguiu resultados fantásticos e aí estamos à disposição de vocês. Tá bom? E temos a alegria de estar no Ó, interrompeu, deu uma coisadinha. O que que a Elaine faz? Repete um bocadinho aqui com o serviço dela. Deu uma interrompida, fez pó, 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 pó. Eu trabalho como coach dos alunos, né? Eu sempre converso primeiramente com os pais, procuro saber a história, né, desses alunos, e a partir daí eu construo um trabalho que seja pra, de conhecimento dos alunos, sim, que isso eu vou ter com os professores, mas eu faço o trabalho intermediário, que é de incentivar esse aluno, apoiar, ele acreditar que ele é capaz. Também acolho as famílias, porque eu entendo que um filho de sucesso precisa ter o apoio dos pais. Então, o meu trabalho é direcionado a pais e jovens que têm, e jovens ou crianças que têm dificuldade de acreditar neles mesmos. E o Miguelzinho me disse que vocês não têm nenhum aluno preto. Gente, pretaiada, por favor, vamos empretejar essa turma deles. Olha as oportunidades que eles estão dando. E a negada está de fora. Qual é, pessoal? Por favor, venham, venham. Pessoal, perguntas? Nós estamos com uma equipe hoje de profissionais bem bacana, que nós temos a Suzy, que é psicopedagoga, nós temos a Roseli, que é neuropsicopedagoga. Então, assim, nós temos uma equipe muito bacana para a gente realmente, assim, receber esses alunos, entender a dificuldade deles, acolher tanto eles quanto a família e poder levar ele o mais próximo possível de um mundo melhor, né? Da realização de um. Então, mais que um reforço escolar, a gente oferece esses apoios todos. Maravilha, maravilha, maravilha. Estou gostando muito, meus parabéns. Perguntas, pessoal? Oh, yes, yes. Veja aí o que o Antônio Carlos tá querendo. Oi, Antônio, nós temos... entre em contato conosco. Você quer o endereço? Bem, faça contato conosco pelo nosso telefone, manda um WhatsApp para a gente. É 9, anota aí. Tem como anotar, Sônia, aí, deixar visível? Tá sim. Giz, fala aí que a Giz escreve na faixinha. É 9. DDD 12, tá? É 12, estamos aqui em São José dos Campos, 981 Tá pegando aí, Giz? 9584. Entre em contato conosco, vai ser uma alegria conversar com você. Pode falar de novo o telefone, por favor? De novo. A gente tem contato com a Gislaine aqui no Avanço. A Gislaine também tem contato. Venha para o Avanço, que Antônio Carlos, que aí você fica junto de todo mundo. Manda o teu WhatsApp, a gente já te inclui na nossa organização. Uma coisa que eu esqueci de falar, sabe o que é? Que a gente conhece pessoas importantes como vocês do Avanço também. A gente conhece pessoas como vocês que contribuem muito com qualquer pessoa. Né? Enche de energia, de esperança e tem muita história de vida para poder falar. Né? Então, a gente tem essa honra, né, de ter vocês também, porque aí no Avanço, a equipe do Avanço é uma equipe, pessoal, que também está trabalhando forte para poder levar para frente um projeto muito grande para a comunidade. Trabalho em várias áreas, vários segmentos, na área da educação, na área política, em várias áreas socioeconômicas, para poder a sociedade ter esse impacto, essa mudança positiva. Então, é um trabalho que eu faço, assim, que eu tenho um orgulho de fazer parte. Né?
Agradeço também por isso. Não perca, E educação. 24 de abril, das 8 ao meio-dia, vamos estar realizando um shopping para jovens, falando sobre profissões, vamos fazer uma corrida, um encontro assim, muito, muito bacana, com muito conhecimento para essa juventude. Então, tome nota, nós vamos estar lá no Surf Shopping com muito orgulho, testemunhando aí muito mais coisas da nossa vida, das nossas experiências e do nosso trabalho. Venha para o avanço. Venha! Mais perguntas, pessoal? Quem tem mais perguntas? Paz, quiser fazer Sueli. Apareceu uma perguntinha da Sueli, mas sumiu. Eu não vi aqui, não consegui acompanhar. Aí, ó. Queria fazer uma pergunta muito discreta, mas houve mudanças financeiras, econômicas, social com seus estudos, professor? Eu sou a primeira a ter graduação, não mudei muito a minha realidade. Eu vou te dizer uma coisa, indiscretamente também, tá, Sueli? Eu vou responder para você indiscretamente, qualquer coisa, se você quiser saber mais, você me procura. Essa vida financeira pode ser que esteja relacionada ao teu pai, qual a experiência que você tem com o teu pai, tá? Porque pai, ele tem esse papel de apresentar o mundo para o filho. Então, se você tiver uma boa relação aí com o teu pai, você vai ter uma vida financeira bem próspera. Você respondeu tudo, você pegou na lata. Bingo! Se estivesse jogando. Bingo! Mais perguntas, pessoal? Ok. Reforço escolar. Obrigada, Cristina. Cristina, e ela está na Bahia, tá bom? Ela está na Bahia. Deixa eu contar para você, ela está em Salvador. Quando vier para São Paulo, vem até São José dos Campos nos conhecer. Vou ter o maior prazer de receber você no bancada. Tomar um café. Maravilha, maravilha. Pessoal, mais perguntas? Conta mais uma historinha assim de estudantes, da clientela de vocês, das pessoas que estão com vocês, ou já foram embora, ou conta um pouquinho mais, assim. Eu gosto mais de bons resultados, aqueles que conseguiram entrar na faculdade. Adoro resultados daqueles que conseguiram entrar na faculdade. Vamos contar assim. Com a gente já passou um estudante que assim ele trazia um histórico muito depressivo. Ele havia, inclusive, tentado suicídio. E através do curso escolar, muito diálogo, muito incentivo, né, um trabalho forte que a Elaine faz, ele veio a conseguir formações em universidade federal. E assim, ele mudou a realidade dele ao cima, ele tirou aquela realidade que ele tinha, né, daquela pessoa que está pensando em suicídio para uma realidade que quem pensa em profissionalismo hoje. Né? Então, ele está vivendo um cenário muito feliz na vida dele em função de várias coisas. É lógico que, assim, passou com a gente, tinha uma bagagem da família, teve um trabalho também extra por fora, não foi somente porque nós trabalhamos fortemente para que esse resultado pudesse, né? Maravilha, maravilha. Histórias assim que são assim fundamentais, eu acho. Mais alguma pergunta, pessoal? Estamos completando 1h30. Acho que a gente já cumpriu o nosso objetivo aqui junto do Alavancar. Venham para o Alavancar, venham para o Avanço, vocês não vão se arrepender. Meus parabéns com o trabalho de vocês. Foi difícil, gente, vocês não fazem ideia como foi difícil botar esses dois aqui na frente de vocês, mas conseguimos, sucesso total, o pessoal está gostando muito, meus parabéns, muito bom o trabalho de vocês.
eu bato palmas e Nada me como despeço. Insistente, persistente, que acredita no resultado. Olha, falei com a Elaine, não, falei com o Miguel, não temos tempo. Aí conseguimos o sábado. Muito bom, porque a quarta-feira teve jogo do Corinthians, então foi bem complicada a quarta-feira. Hoje não tem nada, ainda está chovendo aqui em São Paulo, em São José. Então, maravilha, meus amores, até que enfim consegui. O trabalho de vocês é maravilhoso, vamos tentar ampliá-lo, porque aí também já vai junto com a parte da educação do avanço. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Meus parabéns. A todos que vieram nos prestigiar aí, muito obrigado. A todos que participaram, né, os colegas, os conhecidos, alguns pais. Gratidão, né, por ter disponibilizado tempo para nos ouvir. Eu peço, né, que os pais que estiverem passando por isso, nos procurem, nem que seja para conversar, nem que seja para tirar uma dúvida. Gente, não tem sem preço, tem sim conhecimento e aprendizagem. Então, nós estamos abertos para isso, estamos abertos para acolher todos. E sempre precisar, estamos à disposição, seja no nosso trabalho, no Alavancar, seja aqui no Avanço, estamos à disposição para ajudar a muitas famílias, a muitos jovens, porque acreditamos nessa instituição. Tchau, pessoal. Boa noite, todo mundo. Giz, você está dispensada para comemorar. Tchau. Tchau. Tchau.